SEO para blog, tamanho das imagens nos artigos. Saber o tamanho ideal das imagens que você coloca nos artigos é essencial, tanto o tamanho quanto a quantidade. O uso correto das imagens deixa o seu blog mais organizado e também melhora aí a experiência do usuário, e sem contar que também é considerado um fator de ranqueamento no Google. Oi gente, tudo bom com vocês? Vamos lá para esclarecer mais uma dúvida aí de um inscrito aqui do canal que me perguntou sobre imagens. Vamos lá? Já estou logada aqui no nosso blog para efeito de tutoriais aqui das nossas videoaulas e eu vou mostrar para vocês então um artigo com as imagens que eu distribuí lá dentro para a gente ver como fica esse artigo estruturado com algumas imagens e dependendo também da quantidade de palavras que foi usada nesse artigo. Vamos lá. O artigo em questão, gente, é esse aqui, ó. Eu trouxe esse artigo lá do meu blog do WordPress, mas foi só para ilustrar essa aula aqui para vocês, tá? Então, olha só, eu peguei aqui a quantidade de palavras, coloquei aqui no contador de caracteres e ele mostrou para mim que esse artigo tem 818 palavras, tá? Inclusive a pergunta que o inscrito aqui do canal me fez foi essa, que ele tinha um artigo de 800 palavras e quais seriam ali a quantidade de imagens. Começando aqui pelo cabeçalho, essa aqui é a imagem principal. Então essa imagem ela pode sim ser uma imagem grande, tá? Você pode pegar a extensão aqui correspondente, né, ao espaço aqui do seu blog. Ela pode pegar do início aqui, ó, até aqui no canto, tá? Eu usei uma imagem grande, uma imagem nítida e que tenha a ver com o meu artigo. Por exemplo, olha o título dele aqui, ó, como trabalhar com marketing digital, o digital pós-pandemia, tá? Então aqui já mostra uma pessoa trabalhando aqui no digital, mostra uma pessoa de máscara, o que já remete aí, né, ao momento aí que a gente viveu e tá vivendo ainda. Então a pessoa bate o olho na imagem, ela já tem uma ideia do que significa, tá? Então coloquei a primeira imagem e aí comecei a desenvolver o artigo, tá? Lembrando que entre um tópico e outro não pode passar de 300 palavras, tá? Isso são técnicas de SEO. Então aqui eu comecei a escrever, olha só, escrevi alguma coisa aqui de início, depois aqui, ó, já entrou um subtítulo, tá vendo? Aqui já entrou um subtítulo, porém eu não coloquei a imagem, continuei escrevendo aqui. Aí entrou um outro subtítulo, aí sim eu coloquei uma outra imagem, tá? Porque se você coloca imagem demais a cada tópico, a cada subtítulo, fica carregado de imagem e fica meio pesado, tá? Na minha opinião, eu não acho legal, ok? Então aqui, ó, a importância do social media no mercado digital pós-pandemia. Então aqui já mostra também uma outra imagem relacionada a esse subtítulo aqui que eu acabei de dizer. Mostra que uma pessoa trabalhando no digital. Então subentende-se que é um social media trabalhando aqui. E repare que essa imagem aqui, ó, ela é um pouco menor, tá? Ela parece grande porque ela é quadrada, mas ela fica menor, ela ficou um pouco menor do que essa principal aqui, tá? Então aqui continuei escrevendo, escrevi sobre, né, o tópico ali. Desci mais um pouco, olha só, passou mais um subtítulo aqui, mais um tópico, e eu não coloquei imagem. Depois passou outro aqui, ó, marketing de afiliados ganha força no mercado digital. Então, quando a gente pensa em mercado de afiliados, já vem à cabeça logo Hotmart, Monetize, Eduz, as plataformas. Então, eu coloquei aqui essa imagem, tá? Lembrando que isso aqui é só ilustrativo, tá, gente? Essa imagem eu peguei no Google só para ilustrar esse vídeo, mas essa imagem não vai ficar no meu artigo, tá? Então lembre-se que tem os bancos de imagem gratuitos para a gente utilizar imagens, porque nem tudo que está na internet a gente pode usar, ok? Então aqui, ó, como eu tô falando de marketing de afiliados, então eu coloquei aqui uma imagem da Hotmart, tá? E também é uma imagem menor. Aqui você poderia até deixar menor, olha só. Aqui eu deixei no tamanho extra grande. Se a gente colocar no grande, ó, tá vendo? Ela já vai ficar pequena demais. Olha só, tá vendo? Aí depois da imagem eu concluí, né, o artigo com esse tópico final. Coloquei aqui uma breve conclusão
e finalizei. Vamos visualizar esse artigo então. Então, olha só como ele ficou. Ficou aqui o título principal, a imagem principal, veja como ela ficou grande. Isso pode ser feito sim, tá? Eu tô aqui no modo visualizar, então por isso que tá aparecendo esse quadro aqui abaixo, tá, gente? Que eu não vou publicar esse artigo, tá? Então, aqui a imagem principal, que ficou grande, ótimo. Olha só, aí a pessoa começa a ler, desce mais um pouquinho, continua lendo, e aqui já entra outra imagem. Isso é legal também, que dá um descanso ali para leitura, não fica aquela coisa chata, maçante de só texto, né, e leitura. Enfim, olha só, entrou aqui a outra imagem, menor um pouco, porém ainda grande, então ela ficou bem ali organizadinha ali no artigo, deu um layout legal ali para o artigo. Aí continuei escrevendo aqui, olha só, aí descemos mais um tópico e olha só aquela imagem, tá vendo? Aqui ela já ficou pequena demais, então quando você for colocar uma imagem aqui depois do subtítulo, né, não coloque uma imagem muito pequena, porque ela não fica legal, né? Ela fica fora ali do contexto e fica como se ela estivesse meio perdida ali no meio da escrita, né? Da escrita ali do artigo. Então, daqueles tamanhos que eu mostrei para você, é o tamanho ideal ali para as imagens, e assim elas ficam bem distribuídas no decorrer aqui do seu artigo. Então, é dessa forma que você distribui as imagens dentro do artigo. Lembrando que esse artigo tem 818 palavras, então 3 imagens aqui já é mais do que suficiente, tá, gente? Não mais que isso, porque senão fica imagem demais. Tanto é que quando eu mandei o meu blog para aprovação, meu blog do WordPress, há uns 4 anos atrás, quando ele foi negado a primeira vez, o AdSense colocou lá no e-mail que o meu blog tinha imagens demais, tá? Então, fica aí esse adendo. Não coloque imagens demais, apenas o suficiente para que o seu artigo fique fácil de ler, que fique uma leitura agradável e não cansativa, ok? Dúvidas, deixem aí abaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui, mas te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!